saudar a todos que estão acompanhando a apresentação deste trabalho, análise da aplicação da metodologia Agile Scrum em organizações de tecnologia da informação. Um trabalho escrito por mim, Renan Carriço, que está apresentando este trabalho, e pelo professor Rubem Gutierrez, pelo professor Osvaldo Quelhas, que é o meu orientador de doutorado, e pelo professor Luiz Pérez. Somos todos da Universidade Federal Fluminense e escrevemos este artigo, estamos apresentando para toda a comunidade científica para que possamos entender um pouco deste trabalho e como ele foi aplicado nos contextos em que ele se dispôs a estudar. Então, os objetivos desse trabalho: estabelecer paralelos entre a visão de um profissional com certificações em Scrum e a visão de alguns artigos analisados na literatura, para levantar propostas de superação dos desafios da metodologia Agile Scrum, levando em conta também as suas potencialidades. Então, um pouco da visão geral. O desenvolvimento de produtos sequenciais, dessa forma tradicional de desenvolvimento de produtos, essa forma sequencial, ela está sendo substituída cada vez mais pelo desenvolvimento simultâneo de produtos. Então, na metodologia Scrum, as partes interessadas participam dos projetos, há entregas frequentes antes de um produto acabado. Então, a metodologia Scrum ela traz essa ideia de entrega simultânea e também da participação das partes interessadas diversas. E um pouco do referencial teórico. O que é o Scrum? Em poucas palavras, há um backlog de produto, alguma coisa a ser feita, há uma história de produto, o que o produto tem que entregar. E isso tudo é planejado através de um sprint, que pode durar até um mês, 4 semanas. Tem um sprint para poder ser feito através daquele time do time Scrum, que é composto pelo time de desenvolvedores, pelo Scrum Master, que é um facilitador, e pelo dono do produto, que ele tem, digamos assim, o backlog do produto debaixo do braço, em termos mais vulgares. Então, todos os dias é feita uma reunião, uma Daily Scrum, onde durante 15 minutos mais ou menos é feito um levantamento de tudo que pode ser feito, do que está sendo feito, etc. E, finalmente, após todo esse processo de sprint, o que foi feito, dos produtos, dos entregáveis, é feita uma revisão da sprint e uma retrospectiva da sprint. Então, um pouco desse processo aí do Scrum. Como que foi feita essa metodologia? Como que o trabalho foi feito? Qual a metodologia? Foi feita, então, a pesquisa por Agile Scrum, tanto na base Scopus, tanto na base Web of Science. Na base Scopus, foi filtrado aí por artigos de periódicos e depois para ciências da computação obtendo 31 documentos. Depois, na base Web of Science, também para artigos de periódicos, obtendo aí, para a área temática de ciências da computação, 15 documentos. Então, obteve-se um conjunto de artigos, e observou-se que 10 artigos desse conjunto, universo, eram comuns à base Scopus e Web of Science. Então, nós trabalhamos com esses 10 artigos comuns a essas duas bases, o Scopus e o Web of Science, esses artigos de periódicos. E também a metodologia ela também se deu em torno dessa entrevista com um profissional. É um profissional entrevistado, ele trabalha numa empresa de tecnologia da informação e processamento de dados, é uma empresa estatal, ele é certificado pela Scrum Study, em Scrum, Fundamentos Scrum, e também é Scrum Master e membro de time Scrum, pelo Instituto Internacional. Também ele tem essas certificações.
E como resultados, nós vimos que os 10 artigos consultados, eles giram em torno dessas áreas temáticas, né? Desenvolvimento de softwares, reengenharia, gestão da qualidade, governança, gestão de projetos e e-commerce, e um artigo falando sobre automação do Censo Nacional Peruano. E como resultados, nós vimos algumas potencialidades, oportunidades e desafios. E colocamos isso daí, montamos isso num quadro. Por exemplo, né, a potencialidades e oportunidades, a visão completa do projeto, a redução no custo da mudança em todas as etapas, a inclusão da participação dos clientes, mas como desafios nós vimos, né, algumas limitações logísticas, a necessidade, né, de manter a mentalidade ágil na cabeça dos stakeholders, muitas vezes requer uma exaustiva definição de tarefas e prazos, né? E vimos aí algumas potencialidades e oportunidades, né, na literatura. Por exemplo, a previsibilidade de resultados. E como que isso foi feito com o paralelo da experiência do profissional. Então, pegou-se, né, essa questão da literatura, essas potencialidades e oportunidades levantadas da literatura e levou-se isso para o profissional, para que ele pudesse traçar paralelos com a sua experiência profissional. Então, por exemplo, obtenção de resultados rápidos em períodos curtos. E aí o profissional colocou essa vantagem está relacionada a 2 dos 5 valores do Scrum, foco e compromisso. Continuando, manutenção da ordem de projetos, né? Então, o profissional colocou essa ordem parte de um princípio fundamental no Scrum, que é o backlog do produto. O backlog do produto é uma lista ordenada e emergente do que é necessário para melhorar o produto. É a única fonte de trabalho realizado pelo time Scrum. Envolvimento com tarefas desde o início do projeto. E aí o profissional colocou: o envolvimento desde o início é fundamental no ambiente ágil para que o time possa dar resultados. Depois, os desafios e limitações levantados nos artigos consultados da literatura. E quais foram as propostas de superação dos desafios. Um exemplo, muitas vezes, desconforto causado pelo volume de reuniões, muitas reuniões. E aí, o que o profissional respondeu? A dele é uma rotina do Scrum. É preciso que novos colaboradores sejam motivados e encorajados para não se frustrarem ou se desmotivarem diante dessa rotina, que é apenas uma prática metodológica. Outro desafio, exemplo aqui, limitado para projetos de grande escala. Muitas vezes o Scrum ele é aplicado para pequenos projetos. Mas o que o profissional respondeu? Algumas tarefas de um mesmo projeto podem ser distribuídas entre vários times Scrum, mas nem todos os projetos possibilitam isso. Foi a visão do profissional. E aí outros exemplos que foram dados aí, o profissional foi propondo a superação dos desafios. Tá? Muitas vezes negócios terceirizados podem ter também esses desafios. Então, o profissional lhe sugeriu inserir essa cultura organizacional para as empresas terceirizadas que estão envolvidas nesses projetos de Scrum. E conclusões. O Scrum tem vantagens orientadas a projeto, produtos, clientes, tem alguns desafios, que é o escopo da abordagem, a logística, a questão da priorização de tarefas, exige especialização ao mesmo tempo, versatilidade. A entrevista com o profissional elucidou algumas medidas interessantes que podem ser tomadas para superar alguns desafios, e nós sugerimos, algumas questões e pretendemos, com esse artigo, contribuir aos autores envolvidos nas práticas de gestão, mostrando potencialidades e desafios da metodologia Agile Scrum e despertar a literatura também a pesquisar cada vez mais sobre propostas e estratégias de superação dos desafios da abordagem Scrum. E aqui alguns referenciais bibliográficos que nós trouxemos para este artigo. E umas referências atualizadas que nós trouxemos para debater em relação à questão que nós levantamos neste artigo que nós estamos propondo a divulgação. É isso, espero ter
contribuído de forma positiva. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Ana Laíse, eu sou engenheira biomédica. É uma satisfação estar aqui hoje, apresentando um pouco sobre esse projeto de aplicação de Lean Six Sigma na engenharia clínica. Esse foi um projeto desenvolvido pela equipe de engenharia clínica, da empresa Bentec Saúde, um hospital público de grande porte aqui da região. E ele fez parte também do TCC, do programa de pós-graduação em excelência operacional do Hospital Albert Einstein, e teve o acompanhamento no seu desenvolvimento do professor Cristiano Gomes. Esse projeto foi baseado em um dos processos da engenharia clínica, que é a manutenção corretiva, e ele teve como tema melhorar a resolutividade das ordens de serviços corretivas dos equipamentos médico-hospitalares. Bom, vamos lá. A engenharia clínica é um setor bastante estratégico e muito importante para qualquer instituição de saúde, pois ele é o responsável pelo gerenciamento das tecnologias médico-hospitalares. E a manutenção corretiva é um dos processos que faz parte desse gerenciamento. Ela é aplicada quando ocorre a falha do equipamento. Como vocês podem observar nesse primeiro gráfico, no período 2018-2019, a performance de manutenção corretiva apresentava uma média mensal de 81% de resolutividade das ordens que eram abertas no mês, e sendo que a nossa meta era 90%. Isso acabava ocorrendo um acúmulo do número de pendências e um aumento progressivo, que afetava diretamente no andamento das ordens de serviço que eram geradas no mês, pois sobrecarregava a nossa equipe. Além disso, tinha uma variação muito grande no número de pendências em relação ao número de ordens que eram abertas no mês. E, como consequência, trazia tanto impactos financeiros, como também assistenciais, e também a nível de satisfação do cliente e do colaborador. Baseado nisso, o nosso objetivo seria justamente melhorar a performance da equipe de engenharia, visando aumentar para 90% o índice da resolutividade das ordens de serviço. O nosso indicador acompanhado seria o indicador de performance de manutenção corretiva. A nossa meta seria o aumento de 9 pontos percentuais na resolutividade das ordens de serviço que eram abertas no mês, sendo que era considerado também que a gente abriu uma média de 294 ordens de serviço. O que estava incluso no nosso escopo, todos os equipamentos cadastrados no sistema de gerenciamento da engenharia clínica, as ordens de serviços setoriais, que eram relacionadas a acessórios e diversos instrumentais cirúrgicos, ordens de serviço externas, e era excluído tudo aquilo que não fazia parte do gerenciamento da engenharia clínica, os equipamentos que não eram liberados para a realização da manutenção e os equipamentos também que tinham um alto custo e demandavam a realização de processo licitatório. A nossa metodologia, como foi baseado no Lean Six Sigma, então a gente utilizou o DMAIC. Os nossos dados foram selecionados a partir do ano 2019, então foram retirados do nosso sistema de gestão, o nosso software de engenharia clínica, e foram organizados todos na planilha em Excel e também utilizados métodos estatísticos do Action. Primeiramente, o que a gente fez foi um macrofluxo do nosso processo, como era realizado, que é essa primeira imagem que vocês podem observar. Segundo, a gente fez o levantamento de todas as possíveis causas, Essas causas aqui já estão filtradas, No caso, a gente já fez uma aplicação da matriz de causa e efeito e matriz de esforço e impacto para poder selecionar quais causas a gente queria tratar. Então, aqui a gente já separou causas de VIH, causas complexas e as causas que eram prioritárias no momento, que é o que a gente focou nesse trabalho, Então, foram levantados 41 oportunidades de melhoria, relacionado ao atraso da resolutividade de manutenção corretiva, sendo que 18 foram prioridades e 15 foram VIH. Aqui, só para mostrar um pouco a vocês de uma das ações do VIH, do que a gente implementou, foi a melhora na visualização do nosso depósito, onde eram guardados os acessórios e peças. Então, a gente separou por seção, por tipo de peças e acessórios, a gente separou por cores também. Então, está muito mais fácil a localização e a identificação do material.
Na nossa primeira etapa do analisar das causas prioritárias, como foram classificadas anteriormente, a gente dividiu as ordens de serviço em tipos interna e externas. Então, primeiramente, a gente fez uma análise, né, da causa em relação ao tempo de reparo, né, o tempo hábil das ordens de serviço nos últimos 7 dias, pois a nossa meta, né, do tempo de reparo era de 7 dias. Então, a gente tinha que ter um plano de ação para esse tipo de ordem de serviço, né, e como iria tratar. Então, a gente também fez uma avaliação dos tipos das ordens de serviço em forma separada, né? Primeiramente foram analisadas as ordens de serviço internas. Então, a gente viu aqui quais eram as maiores frequências, né, dos equipamentos. A gente tinha as ordens de serviço do tipo setorial, camas hospitalares, osmose reversa, bombas de infusão e tensiômetros. Então, aqui a gente fez o levantamento das principais causas para esses equipamentos, para esses tipos de ordem de serviço, né? Para ver o que realmente estava acontecendo e ter um plano de ação para isso. Em relação à análise das ordens de serviço externas, a gente fez um comparativo, né, das ordens que tinham contrato em relação às ordens que não tinham contrato. As que tinham contrato tinham maior impacto e elas eram justamente de bombas de fusão, então a gente tinha um grande problema em relação à assistência das bombas de fusão. A gente também fez um comparativo, né, uma análise em relação ao tempo de reparo das ordens de serviço externas, tanto dos equipamentos que eram enviados para fora, né, para manutenção externa, como dos serviços que eram realizados em loco. Aqui foram as principais propostas, né, de ações de melhoria, no total foram 18, né, entre todas as causas que foram avaliadas, né, como prioritárias. Bom, aqui como vocês podem ver, é o nosso indicador de manutenção corretiva. A gente já trouxe esse resultado, a gente já conseguiu atingir esse indicador desde julho de 2020 até o momento, né? E isso graças também à nossa equipe de engenharia clínica, né, que se manteve super engajada na causa. E sem eles realmente não iria acontecer. Além disso, né, a gente teve outras melhorias obtidas com a implantação desse plano de ação. Além de atingir o indicador, né, da manutenção corretiva, a gente conseguiu uma média mensal de 92% por 11 meses seguidos. A gente teve redução do tempo de reparo, a gente teve redução do número de pendências, a gente melhorou também a satisfação do cliente e do colaborador, a gente melhorou a disponibilidade dos equipamentos, a gente teve importantes ganhos financeiros também com a manutenção dos equipamentos. A gente aumentou a confiabilidade das bombas de fusão, a gente teve uma melhora também no monitoramento semanal, porque agora a gente fazia uma reunião semanal de alinhamento, né? Então, teve várias melhorias obtidas com a implantação desse projeto. Um dos resultados, né, como eu falei anteriormente, seria a redução do número de pendências. Então, aqui nesse gráfico, ele mostra a redução da taxa de pendências em relação à quantidade de ordens de serviço que eram abertas por mês, que era um dos resultados que esperávamos com esse projeto. Esse é um dos resultados, né, em relação à resolutividade das bombas de fusão, que melhorou bastante também em relação ao que nós apresentávamos antes. Então, assim, houve uma melhora em relação ao atendimento da assistência técnica, né? A periodicidade também em relação ao tempo de reparo das bombas de fusão, que na verdade era um equipamento que impactava bastante no nosso indicador. Esse é um resultado que a gente traz aqui também em relação à manutenção das camas, de técnicas que a gente teve, né, que implementou para aumentar a durabilidade também das peças que eram trocadas, também técnica para a realização da manutenção corretiva, para a redução de custos com o equipamento, que trouxe uma economia muito grande, né, um ganho financeiro para o hospital. Por fim, né, a gente percebe como o Lean Six Sigma é importante e como ele pode ser aplicado também na engenharia clínica, por ser um setor bastante estratégico para o hospital, e assim, como pode proporcionar melhorias significativas em relação à eficiência e à qualidade dos serviços prestados. E como a gente observou nesse projeto, né, a gente conseguiu atingir o nosso indicador, na verdade a gente já ultrapassou o nosso indicador, e esse foi um start, né, para outros projetos também da engenharia clínica. E assim, o nosso objetivo hoje é trazer realmente a excelência operacional para o setor e estar alinhado, né, com os objetivos estratégicos do hospital. Enfim, é isso. Eu agradeço a todos, né, por terem visto e muito obrigada.
Olá, meu nome é Bruna Parisotto, eu sou enfermeira responsável pelo setor da Unidade Respiratória Central de Equipamentos no Hospital de Clínicas da Unicamp, da Universidade Estadual de Campinas. Esse projeto ele foi desenvolvido no setor, cujo tema nós colocamos como métodos enxutos para melhorar a cadeia de suprimentos do hospital em situações perturbadoras. Em relação à introdução, nós sabemos que a pandemia aumentou ainda mais a pressão nos sistemas de saúde, independente da realidade de cada país. Todos enfrentaram muitos desafios em relação à disponibilidade de insumos e equipamentos, como ventiladores mecânicos, bombas de infusão e monitores multiparamétricos. Esses impactos geraram a necessidade de olhar cada vez mais para os processos que envolvem os mesmos, né? Visando traçar planos de ações para atender a demanda desses diferentes cenários que, por muitas vezes, envolveram riscos de desabastecimento. E para minimizar e garantir a assistência, também houve a necessidade de identificar e compreender os riscos de cada fase do processo que envolve o gerenciamento desses equipamentos e insumos. E frente a esse cenário, os órgãos governamentais dos diferentes países também precisaram estabelecer critérios e parâmetros para lidar e enfrentar com a pandemia. Pensando um pouquinho na parte micro, né, nas instituições, os hospitais também tiveram que se aprimorar, se organizar em relação aos seus processos, e um exemplo são os planos de contingência hospitalares, que foram elaborados a fim de tratar cada caso que estava saindo da rotina. E também observa-se a necessidade de criar estratégias que norteiem os profissionais para a atuação da melhor maneira possível, né, frente às adversidades que possam ocorrer na vigência da pandemia. E principalmente com o objetivo de padronizar as condutas e garantir a segurança nos processos. Em relação aos objetivos, colocamos como estabelecer parâmetros que permitam às equipes identificar níveis de criticidade na gestão dos recursos tecnológicos, de forma a garantir segurança, otimização e disponibilidade dos recursos. Material e métodos, nós realizamos um mapeamento dos processos relacionados aos equipamentos gerenciados pelo setor. Levantamos então os pontos críticos de cada equipamento, de cada fase, delimitamos algumas referências para que a gente conseguisse estabelecer alguns níveis de criticidade, para que a gente conseguisse atender da melhor forma nossos clientes e que os pacientes não ficassem desassistidos tecnologicamente. Também utilizamos ferramentas Lean como 5S, gestão visual, Kanban, Kaizen e padronização. Estabelecemos e separamos a questão da função dos equipamentos e insumos, olhamos um pouquinho em relação ao seu grau de importância e levantamos a média de utilização desses equipamentos nos diversos setores, né, pelos clientes, e acompanhamos o histórico também das ordens de serviço que foram executadas. Após a aplicação desses métodos, nós definimos algumas categorias de equipamentos e seus níveis de criticidade em relação a possíveis riscos de desabastecimento. Então, nós colocamos como fase 1 uma fase segurança, uma linha de segurança, fase 2 alerta e fase 3 perigo. Então, nós separamos em relação ao parque tecnológico os níveis para nortear as equipes. Esse plano de contingência ele foi submetido ao Departamento de Enfermagem, ao Núcleo de Segurança do Paciente da instituição, assim como também ele foi divulgado para os gestores de área tomarem conhecimento dessa nova maneira de gestão, né, nesse novo olhar que nós estamos utilizando até então, desde então no setor. Em relação a resultados de discussão, nós observamos que a utilização do Kanban proporcionou de maneira didática uma maneira de informar e auxiliar a equipe na tomada de decisões em relação aos estoques críticos. Foi muito positiva a questão do sistema ser visual, né? E observamos que minimizou o risco de interrupção nessa cadeia de suprimentos e facilitou de maneira geral a compreensão do processo, tornou tudo mais palpável.
Os funcionários e equipes médicas, eles verbalizaram que compreenderam melhor as necessidades de ações contra os níveis de criticidades associados. Houve contribuição para o conhecimento da liderança do hospital, considerando a alta gestão em relação à tomada rápida de decisão diante de alguma crise. E também interagimos com outras áreas do hospital que se mostraram interessadas em também criar e estabelecer parâmetros em seus diferentes espaços, ambientes de trabalho. E observamos que contribuiu para a disseminação da cultura Lean. Eu vou trazer nos próximos slides algumas tabelas, mas o que a gente observou é que a utilização do Kanban, a gestão visual, ela facilitou a compreensão da equipe, porque como nós trabalhamos com muitos modelos e marcas diferentes de equipamentos que atendem públicos, né, pacientes diferentes, fica muito complexo para quem não trabalha no setor entender a falta, né, a indisponibilidade ou não de um equipamento. Então, trabalhando dessa maneira organizada, com níveis de criticidade, a equipe se sentiu muito mais segura e começou a entender o processo que envolve a gestão de equipamento, que no HC Unicamp é feito de maneira centralizada no setor da central de equipamentos. Aqui eu trouxe uma tabela que define os níveis de criticidade quantitativa dos equipamentos e que serve de alerta, tanto internamente para os funcionários do setor, quanto para os nossos clientes, porque nós divulgamos esses níveis de acordo com as fases, né, para os gestores das áreas. Então, nós dividimos os ventiladores, bombas, de acordo com marca, modelo, se atende paciente adulto ou pediátrico. Estipulamos quantidades para que a nossa equipe e, de maneira geral, agora, os profissionais envolvidos nesse processo na instituição consigam visualizar como está a utilização do parque tecnológico. E se, para a alta gestão, será necessário tomar alguma medida diferente, alguma medida para que não ocorra o desabastecimento. E também trouxe uma tabela em relação à gestão visual do processo, uma tabela que é preenchida pela equipe da Unidade Respiratória Central de Equipamentos. Nós dividimos os itens, estabelecemos parâmetros, é verificado o nível de cada equipamento e quais as ações que foram realizadas pela equipe, assim como os acionamentos, se foi necessário acionar a autogestão, quais são as pendências. Então o processo ele ficou muito mais completo, muito mais detalhado e nos dá muito mais segurança para atuar. E quando a gente fala que nós estamos no nível 3 e estamos no nível crítico, a gente já consegue olhar quais as ações foram tomadas para a solução, né, dessa questão. Concluímos que o modelo de centralização de equipamento adotado aqui no HC da Unicamp, do gerenciamento de recursos, foi muito positivo, porque nem todos os hospitais trabalham com o modelo de centralização de equipamentos. Na verdade, uma pequena minoria trabalha dessa forma. Uma grande parte trabalha com os equipamentos fixos nos diversos setores e o próprio setor acaba fazendo esse gerenciamento. Como no HC nós temos em torno de 1.000 equipamentos centralizados na central de equipamentos, nós acreditamos que não causou tanto estresse na equipe, essas instabilidades, esses riscos de desabastecimentos que nós passamos e o controle acabou sendo um pouco mais efetivo. E então nós acreditamos que minimizou muito o estresse desencadeado pelas instabilidades acarretadas pela pandemia diretamente aos funcionários, né, os colaboradores dos diversos setores. O plano de contingência ele se mostrou eficaz para garantir que os recursos sejam utilizados de maneira segura e otimizada. Nós começamos a olhar para cada marca, cada equipamento, cada setor, começamos a fazer busca ativa e começamos a documentar essas questões. Então, os dados gerados, eles foram muito ricos. E as equipes, de maneira geral, se sentiram mais seguras para atuar nessa questão do processo dos equipamentos. E observamos também muitas contribuições no uso das ferramentas Lean na área da saúde. Nos auxiliou muito
em relação à organização, à determinação dos níveis, e a equipe compreendeu mais facilmente. Aí eu trago as referências e o contato. Agradeço muito a atenção. Muito obrigada. Olá, boa noite a todos. Eu sou Ana Carolina Sanches Zeferino, atualmente inscrito como aluno especial no programa de mestrado profissionalizante em Engenharia de Produção e Sistemas Computacionais da UF, e vou apresentar a revisão sistemática da literatura sobre a aplicação de Kaizen em serviços de emergência hospitalar, realizada em parceria com o professor Robson Calado. Bom, eu vou apresentar a motivação, o método que nós utilizamos, os resultados e as conclusões. Bom, a motivação vem porque quando a gente olha para uma timeline da história da aplicação de Lean, e dentro do Lean está contido o Kaizen como uma ferramenta importante, tanto na resolução de problemas quanto no engajamento das equipes, essa história vem de longa data, tendo sido muito fortemente abraçada pela indústria, na sequência pelo ambiente de serviços, e só depois chegado nos ambientes de saúde, tendo tido como pioneiros instituições nos Estados Unidos, seguidas do Canadá, e chega no Brasil, inicialmente no IOV, que é pioneiro, que começa lá por volta de 2008, como eles relatam em suas apresentações. Aí eu já tive o prazer de ir lá ver como é. E mais recentemente, em 2018, o governo federal lança, o Ministério da Saúde, dentro do PROAD, o programa de Lean nas emergências, que vem tratar de problemas que são clássicos na saúde, né? A gente fala de muitas filas, erros, insatisfação dos pacientes, um sistema sufocado. Bom, além dessa motivação que vem das necessidades de saúde, eu venho trabalho com melhoria contínua, junto a uma organização social de saúde, na qual eu tenho a oportunidade e a satisfação de implementar Lean nos ambientes que essa instituição gere. Então, nós temos atuação em UPA, atuação no hospital, atuação em atenção básica. E dentro dos ambientes de emergência, nós temos desafios que são maiores, porque é um ambiente menos previsível, embora tenha muitos processos claros, e que passam por esses problemas que são gerais da nossa envelhecimento da população, uma população brasileira que muitas vezes é carente e doente, e recursos que são limitados e precisam ser bem empregados. Bom, o uso da mentalidade Lean nesses ambientes aparece em diversos países, inclusive sendo incentivado por programas públicos. Porém, temos pouca informação a respeito especificamente de Kaizen em emergência, que são ambientes tão carentes e tão complexos. Então, essa é a motivação para esse trabalho. A ideia é entender, quando a gente olha para os Kaizens, programa Kaizen, programa de melhoria que vai se sustentar a longo prazo, ou um projeto Kaizen? Filosofia Kaizen, filosofia Lean, ou ferramenta Kaizen, ferramenta Lean? Cultura e engajamento a partir do Kaizen? E tentando entender e responder essas duas perguntas. Como os departamentos de emergência aplicam esses conceitos? Quais os resultados que são obtidos? Queremos entender qual é o processo pelo qual eles usam Kaizen. Qual foi o método que utilizamos? Selecionamos artigos dos últimos 10 anos, somente nas 3 bases de dados PubMed, Web of Science e Scopus. E usamos essas palavras-chave, Kaizen e Departamento de Emergência, que trouxe um número muito pequeno de referências. Ampliamos para um escopo maior, que trouxesse referências que eu pudesse buscar. Kaizen em hospitais e Kaizen em healthcare. Depois de selecionados, os critérios utilizados para a exclusão foram, dentro dos títulos e resumos, antes da leitura integral, não se referir a Kaizen, não utilizar Kaizen em departamento de emergência e não trazer dentro da sua discussão o formato da aplicação de Kaizen. Tá? O que nós encontramos? 370 artigos, dos quais 95 duplicados, a maioria nas 3 bases, dos quais eliminamos 228 a partir do título e do resumo. Dos elegíveis, após leitura, selecionamos 11 que de fato trazem como é feita a aplicação do Kaizen,
E desses, ainda 8 de fato estão dentro desse escopo de interesse, né? Bom, onde eles aparecem? Aparecem, em sua maioria, considerando que são apenas 8, né? Nos Estados Unidos, no México, e aquele que aparece no Líbano, como que é ainda uma exceção. Então, não temos publicação nenhuma que aparece nessas bases, por exemplo, da América Latina. Tendo esses resultados, a gente vê aplicação em diferentes áreas, ou seja, tem aplicação do departamento como um todo, mas tem aplicações que acontecem em laboratório da emergência, radiologia da emergência, departamentos específicos. As abordagens apresentadas, temos a abordagem de ideia de melhoria, que é um artigo específico do Virginia Mason Institute, que quer incentivar a mentalidade a partir do trabalho padrão da liderança como o veículo para isso. Mas as outras abordagens apresentadas são em formato de evento Kaizen de curto prazo, aí até uma semana, e projetos de melhoria de longo prazo. Então, a quantidade de artigos encontrada foi pequena, encontra-se a abordagem de longo prazo, sistêmica, de curto prazo e também de engajamento, e em diferentes áreas, não somente uma visão sistêmica. Aqui estão todos os artigos, vocês vão reparar aqui, à medida que eu vou passando, nós temos os artigos que trazem resultados tangíveis, que trazem sempre, buscando o antes, durante e depois. A maioria dos artigos traz a preparação, sempre uma preparação que varia aí de 6 meses a 1 ano de preparação antes da realização de um evento ou de um projeto. E temos a iniciativa que fala do trabalho dos líderes enquanto promotores de Kaizen dentro dessa mentalidade, que é esse trabalho que está na linha desse slide especificamente, onde o foco é engajar os funcionários a partir de uma mentalidade Kaizen. As referências, ela trata o Kaizen como, uma vez que o projeto é de baixa complexidade, nós vamos tratar com Kaizen, mas, ao mesmo tempo, discute que não foi encontrado na aplicação nenhuma oportunidade para Kaizen, uma vez que todas as iniciativas necessárias eram de alta complexidade. Tá? Tem também aquele artigo que não apresenta uma preparação. Dentro do que foi discutido pelos autores, temos as preparações clássicas, com o uso de um VSM para identificação da melhoria, treinamento das equipes, e a execução seguindo alinhamento com o Seis Sigma, com o PMIC, alinhamento com 8 passos propostos pelo autor, que passa pelas ferramentas da qualidade, como o Ishikawa, mapeamento, brainstorming, e Pareto e plano de ação, e a iniciativa do Virginia Mason como trabalho padrão da liderança, que vai direcionar as equipes a ser um incentivador e promotor da melhoria contínua. Bom, como conclusão desse trabalho, e aí partindo um pouco também da discussão original do conceito de Kaizen, colocada por Masaki Mai, onde ele cita os 3 principais tipos de Kaizen, que são os Kaizen orientados para a gestão, que é sistêmico de longo prazo, o Kaizen orientado para o grupo, que são aquelas resoluções de problemas específicos, e os Kaizens orientados para o indivíduo, que é o incentivo à melhoria contínua a partir de todo mundo, que tem a ver com os programas de projeções, nós identificamos e concluímos o seguinte: apesar de eu ter diferentes abordagens, todas as que foram apresentadas cabem no conceito de Masaki Mai. E dentre as abordagens encontradas, que era o nosso objetivo, tentar entender isso, a mais frequente é a abordagem de projeto. E isso nos levanta uma série de questões. Isso se deve ao pequeno número de publicações? Isso se deve, será, ao efeito da complexidade do departamento de emergência, então o uso de projetos mais complexos do que de incentivo a ideias? Isso tem a ver com a mentalidade, com a cultura ocidental, onde estão a maior parte das publicações que foram elegidas aqui, onde o foco é maior no resultado, então eu faço projetos de longo prazo para garantir resultado e não foco na melhoria contínua pequena, ou é efeito cultural, socioeconômico, que não está discutido nesses artigos em específico. E isso abre várias portas para outras discussões abordando Kaizen em departamentos de emergência.
Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição caso vocês tenham dúvidas e maiores curiosidades a respeito do assunto e do que está aí por trás, do que foi identificado nesse estudo. Muito obrigada. Olá, meu nome é Alda, sou estudante de Engenharia de Produção na Universidade Federal Fluminense e vou estar falando um pouco sobre o Toyota CAP no processo de redução de setup nas usinas de conexões tubulares. Bom, os tópicos que serão abordados serão nessa ordem: contexto, metodologia, desenvolvimento, considerações finais e referências. O contexto está inserido a empresa objeto do estudo, denominada empresa X de trabalho, dinamismo do atual mercado, geração de valor para o consumidor final, exigência quanto ao produto adquirido, prazos de entrega cada vez menores, necessidade de adaptabilidade ao cenário inserido e busca por ambientes mais integrados dentro das organizações. Baseado nesses pontos falados no slide anterior, foi cedido a estratificação das interrupções do turno e observado uma oportunidade de melhoria, em que os maiores gastos relevantes para a mudança na atividade usinagem correspondem a 33% do total, sendo 28 e 20, que são os maiores gastos com refeição e reunião, não são aptos para serem modificados, mas o setup, acerto de usinagem na conexão da cobaia, aguardando o controlador fazer medições centrais de peça, são pontos em que podem ser melhorados e são parte da preparação da máquina. A máquina, no caso, o torno mecânico, é esse da foto, e ele é o único equipamento que apresenta duplicidade dentro da organização, devido à sua importância quanto à demanda. O método Toyota CAP. Ele consiste em rotinas simples que são estruturadas propositalmente, em especial no início, de modo que o padrão venha se tornar um hábito, e assim, quem faz uso adquira novas habilidades. A palavra vem das artes marciais, onde kata pode ser usado para treinar combatentes nos movimentos básicos de construção. É um jeito científico de trabalhar, pensar e alcançar resultados superiores. O método é dividido em kata de melhoria e kata de coach. Vamos abordar mais à frente. A lógica kata seria uma rotina. Em sua fase de implementação, ela necessita de atenção intensificada para que seja mantida, e desse modo, conforme exercitada, ela torna-se uma habilidade internalizada, ou seja, ela não demanda esforço. E o que é necessário fazer para poder implementar? Primeiro, a rotina CAP, ela precisa existir. É necessário que tenha uma visão, um direcionamento ou uma meta clara do ambiente que vai ser implementado, a condição atual consciente, a definição da condição-alvo em direção à visão, o passo a passo até chegar ao alvo, e os obstáculos encontrados definem o que precisa ser trabalhado e o aprendizado. Então, é preciso todo esse passo a passo. O primeiro, esse esquema que tem abaixo, ele vai demonstrar o caminho a ser percorrido até alcançar a visão. Primeiro, a gente está na condição atual. A partir disso, a gente vai observar os obstáculos, compreendê-los e vencê-los. A partir disso, chegaremos à próxima condição-alvo, e assim até que seja alcançado o objetivo, a meta final, no caso da visão. E como o Toyota Kata, ele trabalha na direção de uma condição-alvo? Ele utiliza o PDCA, que é o Planeje, Haja, Verifique ou Estude e Faça. O que significa? Primeiro é determinada uma hipótese ou previsão. A partir disso, é feito um teste dessa hipótese de acordo com o planejamento. É feita uma comparação com o resultado atual, com o resultado esperado. E se o resultado for positivo, então essa atividade ela é padronizada. Do contrário, retorna ao primeiro passo, em que será feita uma nova hipótese, uma nova previsão e planejamento. A síntese do kata de melhoria está conforme essa imagem. Primeiro, é necessário compreender a direção, visão, método ou necessidade. A partir disso, entender a condição atual inicial, estabelecer a próxima condição-alvo e, a partir disso, a implementação dos ciclos. E ainda é importante a utilização dos 5 porquês para que seja encontrado a causa raiz do problema e não necessariamente atacar o problema. E o kata de coach? O propósito dele é o de ensinar o kata de melhoria e trazê-lo para a organização, aumentando a capacidade de melhoria das pessoas. O mentor, no caso, ele pode ser um treinador, um coordenador, um professor, um instrutor, e o pupilo é aquele que vai implementar a atividade.
Dentro da Toyota existe uma frase muito famosa que ele sempre fala, que seria: se o aprendiz não aprendeu, o professor não ensinou. Então eles focam muito nessa questão do aprendizado, de insistir. O kata de melhoria e o kata de coaching em conjunto, ele funciona da seguinte forma. O mentor está sempre junto com o pupilo, aquele que está sendo orientado, fazendo questionamentos, perguntando qual é o estado, porquê daquela situação. E dentro de um ambiente controlado, ele dá liberdade ao orientado que ele faça suas próprias decisões, para que ele possa assim aprender e não ser instigado pelo mentor. E um dos pontos mais importantes das características do kata de coaching é que o gerenciamento ele é diário, os gestores e líderes precisam ser experientes na atividade que eles vão estar orientando. O trabalho é feito através de desafios de melhorias reais. E em relação à liderança no estilo Toyota e as ações inapropriadas que são observadas em outras empresas, é que o acompanhamento feito dentro da Toyota ele é um acompanhamento feito de perto. Ele instiga o aprendizado, ele não dá a resposta. Em contraponto, é feita a busca da eliminação do problema efetivamente, não é busca da causa raiz. É dito aos líderes para observarem as próprias tarefas, dizer como fazer. A liderança no estilo Toyota Kata, ele é feita a partir do gerente, ou aquele que demanda todas as informações. A partir disso é denominado o líder do grupo, da seção, que será aquele que vai monitorar, e é feito alguns grupos, para que esses possam ser os pontos que vão liderar as atividades, as implementações. E cada um apresenta uma liderança, em que as informações são passadas de ponto a ponto. E como foi feito o desenvolvimento dessa observação dentro dessa empresa? Primeiro, foi definido 4 fases, de acordo com o planejamento feito pelo Toyota Kata, em que a primeira ela corresponde ao desdobramento da visão da empresa, a segunda, a capacitação da equipe na rotina Kata, após isso, a entrega do desafio e conscientização, e o último, o ciclo de Kata, de melhoria, e o Kata de coaching. Foi feita uma elaboração de um formulário com apontamento de tempos coletados de cada ação no processo de setup, de preparo do turno. Foi identificado o tipo de ação, sendo ele externo ou interno. Externo é toda ação executada com a máquina trabalhando, pode ser a preparação do ferramental ou do dispositivo, a busca por matéria-prima. E a interna são aquelas que só podem ser executadas com a máquina parada, por exemplo, a remoção de dispositivos, montagem de um novo dispositivo. A ideia é trazer sempre do interno para o externo. A classificação do tempo da ação em movimentação, improdutivo ou produtivo. A movimentação é tudo aquilo que precisa de deslocamento, o improdutivo é aquele que não agrega valor à atividade, e o produtivo é aquele que está diretamente ligado à atividade, que é necessário. Ainda dentro do formulário, foi sugerido ao operador atuante dentro do setup do turno que ele informasse qual o tipo de atividade que a gente identificou como improdutiva ou de movimentação poderia ser feito em conjunto com outro operador. No caso, o outro operador faria e ele faria só os produtivos. E o resultado foi a redução de 11% das atividades que não agregam valor ao processo, sendo assim um resultado positivo, com a implementação e observância de acordo com o método Toyota Kata. Para concluir, o método Toyota Kata, ele apresenta várias áreas de aplicação. A ideia dele é sempre a geração de cultura de melhoria dentro do ambiente que ele será inserido, da organização, da empresa. Ele é inserido dentro de uma dinâmica de mudança de mercado, de forma que foram coletados, para apresentar aqui nesse quadro, algumas das vantagens mais relevantes dentro das empresas que a implementaram, que foi a realocação dos recursos para as áreas mais necessitadas, a identificação das principais causas de parada de máquina, gestão visual, análise dos desperdícios, a criação de hábitos de melhoria, integração dos subsistemas, padronização, foco no valor, melhoria no fluxo de pacientes através da reorganização de tarefas e a melhoria na duração de tempo em atendimentos. E as empresas que foram objeto, que relataram esse tipo de montagem foram empresa de manufatura, logística de varejo, indústria de manufatura, processo de pintura e uma clínica multidisciplinar. E, para finalizar, eu deixo uma frase, que é: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original.
É importante a gente estar sempre aberto a novos métodos e a novas maneiras de busca de melhoria para que a gente possa, assim, alcançar nossos objetivos e metas. Obrigada. Olá, meu nome é Aline, eu sou aluna de Engenharia de Produção na Universidade Federal Fluminense, em Rio das Ostras, e gostaria de agradecer pela oportunidade de estar apresentando este trabalho no 10º Congresso Lean Six Sigma. Este trabalho tem o título HFMEA para a Segurança do Paciente, um instrumento gerencial de risco na filosofia Lean Healthcare, e conta com os autores e coautores Nilra Silva, que também estará apresentando, eu, Aline Oliveira, Luísa Vieira e os professores Harvey Cossenza e Robson Calado. Como introdução desse trabalho, temos que a segurança do paciente tem sido o foco principal de discussão no mundo inteiro, ainda mais agora com a pandemia. E para que ela ocorra, é necessária uma série de ações para reduzir e prevenir a ocorrência de incidentes nos serviços de saúde. E com esse objetivo, então, a Organização Mundial da Saúde elaborou os protocolos básicos. E a partir desses protocolos, aqui no Brasil foi criado o Programa Nacional de Segurança do Paciente pelo Ministério da Saúde em 2013, que tinha como objetivo a qualificação dos cuidados na saúde. O objetivo desse trabalho é apresentar a ferramenta HFMEA, que é uma ferramenta que ajuda na identificação e prevenção de falhas antes que elas ocorram, como uma alternativa de gerenciamento de risco na segurança do paciente, tendo como base o Lean Healthcare. E em relação aos materiais e métodos, foi realizada uma revisão bibliográfica, com livros e artigos que continham informações sobre a metodologia Lean Healthcare, a ferramenta HFMEA e também sobre os 6 protocolos do Programa Nacional de Segurança do Paciente, que foi adaptado da Organização Mundial da Saúde. Temos então que esses 6 protocolos eles são definidos como a identificação do paciente, a higiene das mãos, a segurança cirúrgica, a segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, a prevenção de queda dos pacientes e a prevenção de úlceras por pressão. Falando um pouquinho sobre o Lean Healthcare, ele teve início na década de 90 e surgiu quando o sistema de saúde passava por diversos desafios, como a redução dos recursos orçamentários para a saúde. E o objetivo dele é de atuar na melhoria contínua, ou seja, está sempre buscando oportunidades de melhorias, de forma a reduzir erros e também atividades que não agregam valor para o cliente, que nesse caso, como a gente trata de sistemas de saúde, seriam os pacientes. E por mais que seja simples a aplicação de algumas ferramentas do Lean Healthcare, elas acrescentam muito valor para o sistema de saúde. Agora eu vou estar passando a palavra para a Nilra, que vai estar falando um pouco mais sobre o HFMEA. Aline, muito obrigada. Peguei aqui, bastão, sigo daqui. A Aline disse algo maravilhoso sobre essa questão do Lean Healthcare. O Lean, ele proporciona muitas ferramentas que trazem para a empresa, para a organização, para os processos, uma melhoria contínua, ou seja, tem que estar fazendo sempre, tem que estar buscando valor sempre, tem que estar buscando enxugar sempre, jogar fora os desperdícios, tirar os desperdícios. Então, ele diz que reduz atividades que não agregam valor e reduz os erros que podem gerar graves consequências. Então, quando ele fala aqui de erros que podem gerar graves consequências, isso nos remete a gerenciamento de risco e é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje. O gerenciamento de risco, a Aline apresentou bem no início, sobre a OMS ter se atentado para trazer uma segurança a mais para o paciente,
mas foi baseado exatamente nesse livro chamado Errar é Humano, Construindo um Sistema de Saúde Mais Seguro, de 1999. A partir dali, ela começou a ter uma consciência maior, né, a OMS, de que de 44 a 98 mil mortes estavam acontecendo nos Estados Unidos de forma anual. E eles foram procurar a causa raiz e encontraram que era a baixa qualidade e a confiabilidade nos processos. Então, por isso, esse trabalho, como bem disse a Aline, veio para apresentar o HFMEA como uma alternativa de gerenciamento de risco sob as bases do Lean Healthcare, ou seja, trazer ele para ser uma ferramenta do Lean Healthcare. O HFMEA ele vem aí traduzindo, né, da análise dos modos de falha e efeitos na saúde. Ele surgiu a partir de 2000, lá pela Comissão Mista Credenciada da Organização da Saúde, que recomendou atividades proativas para prever as fraquezas no sistema. E aqui dá para a gente fazer um parêntese. Em 1999 foi lançado o livro. Em 2000, né, a Comissão Mista Credenciada da Organização começou a se mobilizar quanto a ter essas atividades proativas. Então, uma coisa foi ligando a outra e o HFMEA surgiu aí. Aqui eu vou apresentar um pouquinho das etapas do HFMEA. Ele possui 5 etapas. A primeira é definir o tópico HFMEA, qual vai ser a etapa, qual vai ser o processo, montar uma equipe. É interessante que essa equipe seja multidisciplinar. Descrever o processo graficamente, ou seja, não só de imaginar o processo ou escrever o processo, mas de fazer ele num papel, deixar ele de uma maneira mais visual para facilitar o entendimento. 4, aqui está cortando um pouco, mas faço uma análise de risco, vou falar dela agora no próximo, e definir essas ações de prevenção. Que a análise de risco é aqui que se define, é aqui que se diferencia o HFMEA das outras ferramentas, porque após mapear o processo, a pessoa responsável, né, a equipe, o time responsável, vai olhar para cada etapa e vai fazer algumas perguntas. 3 perguntas. Detecção. Se a falha ocorrer, qual a chance dela ser detectada? Qual é a chance desse tipo de falha ocorrer? Se a falha ocorrer, qual é o dano que pode ser gerado no critério de gravidade? Em outras literaturas, eles também chamam de severidade. E depois de definir valores, né? Tá aqui cada quadrinho 1, 2 e 3, eles definem valores para probabilidade de detecção, de ocorrência, de gravidade. Após definir esses valores, a equipe vai multiplicar, né, um pelo outro, e isso vai nos gerar o RPN, né, do inglês aí, número de prioridade de risco, ou coeficiente de prioridade de risco, o qual vai nos proporcionar priorizar qual é a pior falha, então, e atacar nessa pior falha. Então, essa é a diferença do HFMEA, porque ele traz uma completude em toda a sua metodologia, né? E o HFMEA, ele traz essa compreensão dos erros de uma maneira mais precisa. Então, compreender que um erro em um procedimento ou em uma medicação geralmente está associado a uma sequência de falhas menores. Foi o que apresentou a Aline. Ela trouxe os 6 protocolos da segurança do paciente, são coisas muito básicas, como lavar as mãos, identificação do paciente, e coisas que também foi dito na ferramenta Lean Healthcare, que são ferramentas básicas e simples de serem aplicadas, mas se forem aplicadas de maneira eficiente, de maneira certa, vai trazer melhoria contínua. Então, esse trabalho buscou apresentar a ferramenta HFMEA, justamente por conta dessa precisão que ela tem de você olhar para uma falha e você destrinchar, sugar ainda mais dela, em que momento ela pode vir a ocorrer, se ela é vista por todo mundo, ou quão grave ela pode se tornar lá na frente. Ou seja, ela traz toda essa rastreabilidade do processo, né, trazendo os possíveis modos de falha de forma sistematizada e organizada, porque a gente também consegue ali priorizar quem é pior, quem é melhor, sem precisar de outras ferramentas de priorização de risco. Processos bem definidos, organizados e mapeados, ela acaba nos fazendo ter esse cuidado com os nossos processos. E lembra lá do livro, que o problema era
falta de confiabilidade, de qualidade, então ela traz melhoria na qualidade na assistência aos pacientes e aos colaboradores, porque traz esse engajamento e tudo isso para salvar vidas, ok? Nossos agradecimentos ao 10º Congresso Lean Six Sigma, Laboratório de Design Thinking e Gestão em Engenharia Industrial. Muito obrigada.